Glória a Deus, glória a Deus. Então, dando continuidade aí ao culto, depois desses louvores, de tudo que a gente já tem acompanhado, vamos fazer uma breve reflexão com base no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 13. Nós vamos acompanhar algumas palavras do apóstolo Paulo. Ele se dirigindo à igreja de Éfeso, ele disse assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando o muro de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, de modo que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós fostes juntamente, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos refletindo a respeito dessa palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para tudo que for falado daqui em diante, ó Deus. Que seja, ó Pai, o Teu Espírito Santo a nos iluminar, ó Deus, para que nós saiamos deste período de forma melhor e mais edificados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há um princípio no livro de Éfeso em que Paulo dá uma primazia, assim, ele foca bastante sobre essa questão da reconciliação, né? E sobre a questão de dois povos serem feitos um. O que acontece? Quando Paulo fala no verso 13 que nós estávamos longe e que pelo sangue de Cristo nós agora estamos perto, nada mais é do que ele está dizendo: olha, sem Jesus Cristo nós estávamos longe de Deus, nós estávamos longe da salvação, nós não tínhamos caminho e nem oportunidade para sermos salvos, ainda mais nós que somos gentios, e que só o sangue de Cristo é que foi capaz de nos tornar participantes ou herdeiros ou concidadãos, como ele fala, dessa graça. Então Paulo já começa o versículo 13 aqui falando: olha, antes de Cristo nós estávamos longe de Deus. E só através de Cristo nós nos aproximamos de Deus. Isso é um princípio a respeito da salvação muito evidente, muito claro ainda para os dias de hoje. Notem que o homem que não aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador e que não vive debaixo da soberania, não da soberania, mas não vive debaixo da graça maravilhosa de Deus, da abundante de Deus, ele, de certa forma, ele continua afastado de Deus, continua longe. O apóstolo Paulo fala: vocês que antes estavam longe. Então, enquanto eu não aceito a Cristo, enquanto eu não busco a Cristo, eu tenho que ter a noção de que eu estou longe de Deus. Numa das lives que a gente assistiu aqui em casa, um dos irmãos falou assim: olha, uma vez filho, sempre filho. E isso foi algo que me chamou a atenção, porque eu comecei a me lembrar na minha profissão mesmo, a gente vê muito ex-marido, muita ex-esposa, muito ex-patrão, muito ex-aquilo, ex-isso, ex e ex e ex e ex e ex. E na Bíblia nós não vemos a figura do ex-filho. Uma vez filho, sempre filho. Lucas conta pra gente a parábola do filho pródigo.
E muitos de nós nos tornamos filhos pródigos na medida em que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente fala assim, olha, Deus não é mais meu Deus. Eu sou ex-cristão, eu sou ex-isso, eu sou ex-aquilo. Então, nesse instante, a gente fala, olha, assim como o filho pródigo que pegou a sua herança e foi embora, e ele falou assim, olha, me dá minha herança, porque para mim você morreu, então você a partir de agora é meu ex-pai. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós tratamos Deus como um ex-pai. Só que Deus, ele não tem ex-filhos. Para Deus, uma vez filho, sempre filho. Você que está assistindo esse vídeo, se algum dia, porventura, você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e por questões diversas, a vida te levou a se afastar dos caminhos do Senhor, eu quero que você saiba nessa tarde, nessa noite, que Ele continua sendo seu Deus. E Ele continua te esperando, assim como o pai do filho pródigo continua esperando o seu filho. Então Paulo começa falando para nós, olha, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo estão perto. A cruz é o único caminho para nos aproximar de Deus. É o único caminho para nos aproximar. E aí no 14 ele fala, porque ele é a nossa paz, do qual ambos os povos fez um, derrubando o muro de separação que havia entre eles. Havia um muro de separação entre o judeu e o gentio, onde o judeu, como povo escolhido, estava perto de Deus, mais perto de Deus, e o gentio estava longe, praticamente inacessível, tanto que no pátio havia no templo havia um lugar separado para aqueles que eram considerados gentios. Então jamais a salvação era algo que estava à disposição de quem era considerado como gentio. A salvação era para os judeus. E aí Paulo fala aqui no 14, olha, Jesus é a nossa paz, e que de ambos os povos, de gentios e judeus, ele fez um, fazendo com que a separação deste muro fosse quebrada. Quando Jesus morre, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e a partir daquele momento todos têm acesso à sala do trono, todos têm acesso ao lugar, né, de Santo dos Santos, no lugar de adoração. No verso 15 ele fala, na sua carne desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em ordens para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, antes de Jesus Cristo, quando havia a lei, essa lei tornou-se inimizade entre o próprio homem e Deus, não porque a lei fosse má, porque Jesus mesmo disse que a lei nunca foi má. O que era mal era o coração do homem e não conseguir obedecer a lei. E essa dureza do coração do homem fez com que a lei do Antigo Testamento se tornasse um fardo, ao invés de se tornar um prazer. Outra coisa interessante, outro princípio bíblico interessante é o princípio da sujeição, da submissão. Você só adora um Deus a quem você se submete. E o que acontecia com a lei era que já não se submetia à lei por adoração a um Deus, se submetia à lei por um costume religioso, como muitas vezes, em muitos lugares, nós vemos as pessoas seguindo as tradições e obedecendo a tradições religiosas impostas por homem, cuja Bíblia nunca falou nada a respeito. Assim também era no Antigo Testamento. Então você tinha a lei deixada por Moisés e você tinha uma série de outros regramentos que, ao invés de trazer paz, só traziam fardo e inimizade entre o homem e Deus. Então no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim, olha, pela cruz Jesus veio reconciliar ambos, tanto gentios como gregos, com Deus, tornando-se todos um só corpo, matando com eles a inimizade. Jesus veio e evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque deles fez ambos um só povo, por intermédio de um mesmo Espírito, diz o verso 18. No verso 19 ele já fala assim, olha, vocês já não são mais estrangeiros. Em Jesus Cristo não há mais gentio e judeu. Em Jesus não há
o homem e a mulher, não há o rico e o pobre, o santo e o não santo, não há o negro e o branco e o asiático. Em Jesus não tem separação. Essas separações que nós fazemos, não tem o da esquerda e o da direita, não tem o A e o B, não tem o Palmeiras e o Corinthians. Em Cristo Jesus e na cruz, todos são feitos um só povo. Então você não tem mais um estrangeiro, um gentio e um judeu. Não tem mais a nação santa, a nação eleita. Todos nós que aceitamos o sacrifício na cruz, somos feitos nação eleita, somos feitos, no verso 19, chama a gente de concidadãos, membros da família de Deus. Em Cristo Jesus nós podemos nos assentar à mesa com o Pai, nós podemos nos assentar à mesa com Jesus, né, e conversar com Ele. Na cruz nós temos acesso a convidar o nosso Deus para sentar na beirada da nossa cama e ouvir os nossos desabafos. É isso que Paulo está dizendo. A cruz traz Jesus para perto. E aí no verso 20 ele fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Cristo é a principal pedra de esquina. As construções antigas, elas não eram feitas com colunas. Elas eram feitas de forma que havia uma pedra que era mais ou menos nesta forma assim, chamada pedra de esquina, e todo o fundamento da casa era feito com base nessa pedra. Jesus é essa pedra que edifica aqueles que o seguem. Então, se você está em Cristo Jesus, a crise vem, a pandemia vem, a doença vem, a tristeza vem, as dívidas vêm, mas você continua ali firme na fé. Há uma preocupação muito grande, a gente conversa muito com outros pastores sobre qual vai ser a reação das nossas igrejas no pós-pandemia, no pós-quarentena. E a percepção que a gente tem é de que aqueles cristãos que são edificados mesmo, que têm Cristo como pedra de esquina, que edificaram a sua casa numa rocha firme, eles vão passar por essa pandemia ainda mais firmes. Ao contrário, aqueles cristãos que tinham a sua casa firmada na areia, e aí vem a tempestade e abala as estruturas das construções, terão dificuldades e precisarão do apoio da igreja. E aí ele termina no 21 falando: em Jesus todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós juntamente somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, tem um meme aí circulando na internet do diabo falando assim: eu mandei uma pandemia e consegui fechar as igrejas. E aí Jesus responde: não, o que a gente fez, o que você fez foi construir uma igreja em cada lar. Então no verso 21 fala que nós todos, você que está me assistindo aí, eu, o nosso pastor Gilberto, os nossos amigos, né, cristãos que estão edificados em Cristo, somos edificados para a morada do Espírito Santo de Deus. Então que esta morada esteja cada vez mais firme, cada vez mais edificada em Cristo, cada vez mais firmes do propósito da cruz do Evangelho, certos de que a nossa salvação e daquilo que a gente tem em Cristo é muito maior daquilo que nós pedimos e pensamos. Paulo nos deixa uma amostra clara de que o sacrifício na cruz veio no sentido de fazer de dois povos um só, de quebrar a separação entre homens, para que em Cristo Jesus todos nós fôssemos iguais. Então meu convite para você nessa noite que está assistindo esse vídeo é que você aceite a Cristo, se você ainda não fez, como seu Senhor e Salvador, para que você deixe de estar longe de Deus e passe a estar mais perto, para que você passe a fazer parte da família de Deus. Né? O verso 19 ele fala: olha, membros da família de Deus. Olha a grandeza que isso tem. Olha a magnitude que isso tem. Você ser chamado de membro da família de Deus. Na minha família a gente brinca bastante com o nosso sobrenome, né? Com o Gomes, do nosso sobrenome. A gente tem muito orgulho desse sobrenome. Agora, porque a gente tem orgulho de fazer parte daquela família. Agora imagine você fazer parte da família de Deus. Para isso basta você aceitar no seu coração o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Fica aqui o meu convite.
para você que ainda não fez, em nome de Jesus. Amém? Nós continuamos os nossos vídeos, continuamos pedindo a colaboração dos irmãos da igreja para que enviem mais materiais, para que não fique uma coisa maçante. Então enviem materiais, a gente quer ver os irmãos, a gente quer ver como os irmãos estão. Então, quanto mais material os irmãos mandarem, mais abençoados vão ser esses vídeos. Em nome de Jesus, eu quero agradecer todo mundo que assistiu ao vídeo lá, que tem acompanhado a página do Facebook na igreja, a página do YouTube. Nós estamos chegando aí nos 100 inscritos no YouTube. Glória a Deus. Então, você que ainda não curtiu, curta a página. Você que ainda não comentou, comente. Nós estamos preparando aí algumas outras novidades agora para essa semana ainda. Assim como foi legal bastante, foi muito bom aquele vídeo a live com a doutora Solange, a psicóloga. A gente está procurando aí, tá para trazer mais algumas novidades ainda essa semana, então fique ligado, fique esperto, não perca, não deixe de acompanhar as movimentações da igreja, amém? Continue orando por nós, continue orando pelos irmãos que estão à frente desse trabalho, dos cultos online, pelo irmão Diego, pelo pastor Gilberto, para que Deus esteja abençoando a vida deles. Continue dizimando e ofertando, continue ajudando aqueles que têm padecido por necessidade. Você que porventura está precisando de alguma coisa, o pastor já mandou lá no grupo, dá um toque, a igreja está à disposição, a igreja está de portas abertas para abençoar a vida dos irmãos, amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Não deixem de acompanhar a programação da igreja, em nome de Jesus. Amém.